Salmo 122. Assim diz a palavra do Senhor. Cântico de romagem de Davi. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, eterno Pai, que bênção maravilhosa estarmos aqui para adorarmos o nome do Senhor. Ó Deus bendito, muito obrigado porque o Senhor abriu essa porta para que aqueles que se dispusessem estivessem aqui, ó Deus, ó Pai, a adorar-te conosco em espírito e em verdade. Mas que bom que o Senhor nos deu a bênção da tecnologia para que aqueles que aqui não podem estar adorem conjuntamente conosco em seus lares, em espírito e em verdade. Pai Santo, dá-nos, Deus, ó Pai, sempre o desejo de conhecer-te mais, de bendizer-te mais, de priorizar-te mais, de adorar-te mais. Como ouvimos nessa manhã o Senhor Jesus nos dizer que quem não for como uma criança de colo, um bebê, não pode entrar no reino de Deus. Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Nós estamos nos Teus braços e dependemos do Teu cuidado, do Teu carinho para sermos alimentados desta hora. Dá-nos, Senhor Deus, ó Pai, o alimento da Tua palavra e fala ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos irmãos e irmãs. Se você teve a bênção de crescer na igreja presbiteriana, quando pequeno você aprendeu um cântico que dizia assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mais uma vez. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você cantava o primeiro versículo desse salmo. E vocês não se esqueceram que os salmos de romagem são salmos dos peregrinos. 3 vezes por ano, o judeu tem que ir a Jerusalém para adorar ao Senhor. Alguns moram a mais de 100 quilômetros a pé. A viagem passa por caminhos escabrosos, caminhos desérticos. É necessário que se faça a travessia de rios e há o perigo de ser assaltado ou se encontrar com algum animal feroz no campo. Então, quando alguém chegava a Jerusalém, o seu coração exultava de alegria. E esse salmo de romagem foi composto especificamente pela pena do rei Davi. Alguns comentaristas acreditam que ele compôs esse salmo para a ocasião na qual ele levou a arca para dentro de Jerusalém. Portanto, quando o salmo fala da casa do Senhor, não está falando do templo de Salomão, mas está falando do tabernáculo que Moisés erigiu no deserto e que Davi tinha levado à região próxima de Jerusalém para que o Senhor fosse adorado naquele lugar. E é claro, meus queridos irmãos e irmãs, que Jerusalém agora não é mais o centro do culto cristão. Vocês sabem que o templo
é o próprio Senhor Jesus. Antes a presença de Deus estava no tabernáculo. Depois a presença de Deus estava no Santo dos Santos, no templo. E depois o próprio Deus se fez homem no nosso meio. E por isso Jesus diz que em 3 dias destruiria o templo do seu corpo. Ele seria destruído e seria reedificado. Então Cristo é o templo, lugar no qual o povo de Deus adora. Mas ele diz que também fez de nós templo do Espírito Santo. E no Novo Testamento os apóstolos usam dizendo que cada um de nós é uma pedra para compor o santuário de Deus. E cada um de nós também individualmente é um templo no qual o Espírito Santo habita. Então Cristo é o templo, a igreja como um todo, o corpo de Cristo é um templo, nós como indivíduos somos templos. E esse salmo, queridos irmãos e queridas irmãs, apresenta a nós o momento em que nós, que somos templos individuais, nos reunimos como templo, povo de Deus, para adorar, habitando no templo que é Jesus Cristo, glorificando o nome do nosso Deus. Esse salmo nos apresenta atitudes do culto a Deus. Ele se aplica a nós para o momento do culto, esse momento que estamos vivenciando aqui. E ele nos apresenta atitudes do culto a Deus. Primeira atitude do culto a Deus que Davi diz que nós devemos ter, quando o salmista chega a Jerusalém para celebrar e se alegra por ter vencido aquela peregrinação tão terrível, ele diz que a primeira atitude do culto é alegria. Diz o texto: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Bíblia King James traduz esse versículo dizendo da seguinte maneira: alegrei-me quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Então você pode convidar alguém, vamos reunirmos-nos como igreja, nós somos o povo de Deus e vamos adorar a Deus. Quem tem Jesus no coração se alegra com a possibilidade de adorar a Deus publicamente. O texto nos diz que a primeira atitude de quem quer de fato adorar a Deus e glorificá-lo é a alegria. Não é à toa que Paulo, mostrando que nós vivemos uma vida de culto na presença do Senhor, disse: alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não precisa de mim e de você. Deus nos deu de graça a salvação. Ele nos deu perdão de pecados, Ele nos sustenta, Ele nos perdoa, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós, Ele nos deu o seu Filho amado, Ele nos deu um lugar nos céus, Ele nos dá a vida eterna. Se nós entendemos o tamanho das bênçãos que recebemos, a nossa postura diante de Deus deve ser uma postura de alegria. É por isso que no Salmo 6 o salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria. Meu irmão, Deus não precisa de cara moada, Deus não precisa de você. Para você é um privilégio adorar a Deus. Então, se você está aqui para glorificar, exulte e se alegre em Deus, porque Ele deu o Filho dele na cruz para pagar os seus pecados. E se você está aí na sua casa, diante da tela do seu computador, do seu televisor, do seu celular, adore a Deus com alegria. Porque se não fosse a graça do Senhor Jesus, você estaria ardendo nas chamas do inferno nesse momento. Mas o Senhor te perdoou de todos os seus pecados, fez de você um filho amado, te deu a vida eterna e te deu paz com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira atitude do culto a Deus deve ser alegria. É por isso, amados irmãos, que na igreja presbiteriana, os nossos cultos são com decência e ordem, mas não são cultos sepulcrais, nem cultos funerais. Porque, querido irmão, um dos componentes essenciais do culto é a alegria. Se você vem para o culto com a cara de bravo, assim, com a cara moada, como quem está olhando e fala para você boa noite por quê? Quase morde a pessoa que está do seu lado, você não entendeu nada. A atitude correta do culto é alegria, decência e ordem, mas sem matar a alegria, porque no culto tem que haver celebração, festa e louvor por causa da grande salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Primeira atitude do culto, alegria. Segunda atitude do culto, disposição.
Segunda atitude do culto, disposição. Diz o versículo de número 2: pararam nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Querido, para chegar a Jerusalém o caminho era longo. E até para quem morava perto, a montanha era muito íngreme. Era necessário esforço para sair de casa. E pisar em Jerusalém era uma grande vitória. É para quem tinha disposição para servir a Deus. E aqui diz o salmista, então, feliz da vida, depois de completar a viagem, ele diz: pisamos em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Pisamos nesse lugar. Glória a Deus. Você já foi em algum lugar que você desejava ir? Quando menino, quando adolescente, e de repente você chega lá e fala assim: pisei aqui. Agora, se eu morrer, todo mundo vai falar que eu pisei nesse lugar. É isso aqui que o povo está dizendo. Pelo menos eu pisei aqui, botei o pé nesse lugar. Ele tinha disposição para se mover, para adorar, para glorificar a Deus. Você tem disposição para dar o melhor para o seu Senhor? O Salmo 100 diz: apresentai-vos diante dele com cântico. Tem que haver uma apresentação, uma entrega. A palavra usada para apresentar era a mesma palavra usada para oferecer sacrifício. Paulo, em Romanos 12, também falando sobre culto, diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Você tem que oferecer o seu corpo, a sua alma, a sua vida e se entregar de todo quando você adora o Senhor. Nós temos, irmãos, que ter disposição para dar o melhor para o nosso Deus. Nós não temos que vir para aqui e ficar pensando: meu Deus, o que vai acontecer meia hora depois do culto? Meu Deus, qual é o resultado da partida de futebol do meu time? Meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Meu Deus, amanhã eu tenho um grande problema na empresa. Não, quando você vem para o culto, para tudo. Você entrou na presença do seu Deus e você quer ofertar o melhor para o seu Deus. Você tem disposição para entregar a sua própria vida. Qual é a sua atitude quando você vem no culto? Ou quando você está no culto mesmo aí da sua casa? Você tem disposição de fazer o melhor para o Senhor? Tem gente que diz que eu sou enjoado, mas tem pessoas que elas não se preparam para o culto. Eu sei que vou adorar a Deus no dia do Senhor. Para que eu vou dormir 3 horas da manhã no sábado? É ou não é sem noção fazer isso? Se Deus é a minha prioridade e eu vim aqui para adorá-lo, eu vou chegar no culto como se Deus fosse tedioso. O que é isso, meu irmão? A presença do Senhor é presença de alegria. Os reis da Pérsia com os quais Neemias trabalhava, se você ficasse triste na presença deles, você era assassinado. Nós servimos a um Deus eterno. Então nós devemos, irmãos, preparar o nosso melhor para cantar a Deus em espírito e em verdade, orar pelo culto, orar pela minha vida antes de vir ao culto. Todos nós, antes de sair de casa para vir ao culto, ou antes de começar o culto, deveríamos parar e ter um momento de oração, dizendo: Deus, abençoa o culto. Deus, conduz a liturgia, abençoa a leitura bíblica, conduz a moçada que vai dirigir os cânticos para que eles te adorem em espírito e em verdade. Abençoa o coral. Deus, enche nosso pastor do Espírito Santo. Senhor, fala conosco a palavra. Senhor, nós estamos num momento de encontro contigo. Deveria haver uma grande expectativa, irmãos. Agora, de repente, se você sai de casa brigando, chutando a porta, discutindo, arrumando encrenca, confusão, chega na igreja, briga com um, briga com o outro, pelo amor de Deus, meu irmão, como é que você vai adorar a Deus desse jeito? O que você está oferecendo para o Senhor? Inúmeras vezes, irmãos, muitas vezes eu sou pastor, chego no culto, antes do culto, alguém quer: pastor, não sei o que, quer vir arrumar alguma confusão? Eu falo: não é hora de confusão, irmão. Se quiser ficar na sua encrenca, fica você para lá. Agora eu vou adorar meu Deus. Nada pode nos atrapalhar. Nós temos que estar dispostos a oferecer o nosso melhor ao Senhor. Qual é a sua atitude quando você vai adorar a Deus? Primeira atitude do culto a Deus:
alegria. Segunda atitude, disposição. Terceira atitude do culto a Deus, unidade. Diz o versículo de número 3. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. Terceira atitude, unidade. Davi fala de Jerusalém como uma cidade compacta. E os melhores comentaristas acham que aqui você tem duas interpretações. Uma cidade compacta era uma cidade que tinha casinhas todas do lado umas das outras, né? Com aquilo que o povo antigamente chamava de meiágua, certo? Parede com parede, né? Casinhas todas juntas, bem unidas, e chegava a ser pitoresca, mas bonita aquela cidade. Isso é um significado bem possível, mas também cidade compacta, a palavra usada no hebraico para compacta significa unida. Então, já pensou o nome da nossa igreja? Que coisa fenomenal, hein? Então, o fato da arquitetura compacta daquela cidade evocava a unidade do povo de Deus. Que o povo que ia adorar naquela cidade não era um povo que estava dividido, não era um povo que vivia encrencando, não era um povo de gente brigona, mas era um povo que era o povo de Deus, e porque amava a Deus e amava o seu irmão, então aquele povo ia para o culto adorando a Deus e vivendo em unidade, e zelando pela paz do povo do Senhor. Davi disse: para onde sobem as tribos do Senhor. Enquanto Davi é rei, as 12 tribos de Israel estão unidas debaixo do seu reinado. E ele diz então que em Jerusalém sobem as 12 tribos, era um lugar de unidade do povo de Deus. Irmãos, os plantadores desta igreja tiveram uma ideia excelente ao chamá-la de unida, porque uniram a segunda e a terceira igreja de São Paulo. Porque a casa de Deus é lugar de unidade. A igreja de Deus é lugar onde o povo de Deus se une ao redor da palavra de Deus para ouvir a voz de Deus. A casa de Deus não é lugar de conflito, a casa de Deus não é lugar de contenda, a casa de Deus não é lugar de desavença. A igreja de Deus é lugar de unidade, porque nós somos unidos espiritualmente a Cristo pela fé. E quando o Espírito Santo nos regenerou e nos fez nascer de novo e nos selou, Ele começou a habitar em nós, e agora nós estamos unidos pelo Espírito no vínculo da paz. Ele nos fez um, e nós somos um com o Senhor, e o Senhor é um conosco. Então nós não dividimos o corpo de Cristo, porque quando você divide o corpo de Cristo, você ofende em primeiro lugar a Cristo e ao Espírito Santo. Tem gente que vive falando mal dos seus irmãos, tem gente que só fica criticando a sua liderança, mas preste atenção, meu amigo e irmão, quando você fala mal do seu irmão, você está falando mal de si mesmo, e você está ofendendo o Espírito Santo de Deus. Eu e você deveríamos tomar cuidado. A igreja de Cristo tem que viver em unidade, e o culto a Deus é um lugar onde sobem pessoas de todas as famílias, para se unir naquele lugar, e bendizer, e glorificar, e exaltar o nome do Senhor Jesus. É por isso, irmão, que você tem que se preparar para vir para o culto. O Senhor Jesus, pregando ainda num contexto judeu, diz que se você chegasse ao altar para oferecer a tua oferta, e lembrasse que o seu irmão tem algo contra ti, você deveria parar ali, deveria voltar e se reconciliar com o seu irmão, e depois você viria oferecer a sua oferta. Esse é o paradigma para o culto. Chegou aqui, está brigado com o irmão? Peça perdão para poder adorar a Deus. Não fique brigado com o irmão. Mas se o teu irmão pisou na bola contra você, Mateus 18 é muito claro: se o teu irmão pecou contra ti, vai entre ti e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Você fala: fulano, você fez isso comigo, fiquei chateado. Isso é maneira de você tratar seu irmão? Como é que você fez isso comigo, rapaz? Que absurdo é esse? E aí ele vai e fala: me perdoa, fulano, eu sou pecador. Aí você tem que perdoar, já era. Beleza, eu estou com raiva do você, mas Jesus morreu por mim, tá bom, eu te perdoo. Né? E aí você perdoa e bola para frente, né? Mas a Bíblia diz que se ele não te ouvir, chama contigo 2 ou 3 testemunhas. Então você vai lá falar com seu irmão, não tentou, chama 2 ou 3. E aí, esses 2 ou 3, fulano, você fez isso errado. Isso não é coisa de crente, não. Como é que você diz que é crente, está fumando droga escondido? Ou está indo para a gandaia fazendo isso e aquilo? Isso é coisa de servo de Deus por acaso? Isso não é da atitude de crente, não. Se ele ouvir, é verdade, gente, eu estou pisando na bola, ainda bem que eu tenho vocês para me puxar a orelha, eu me arrependo, vamos orar comigo, ora aqui comigo, vamos pedir perdão ao Senhor. Mas a Bíblia diz que se você ouvir, você ganhou o seu irmão. Se não ouvir, aí você faz o seguinte: leva para a igreja.
E a igreja, irmãos, aqui é representada no conselho, a sua liderança. Então apresenta a denúncia ao conselho. Então o irmão é chamado no conselho. Se ele se arrepender, glória a Deus, nós ganhamos o irmão. Mas se ele falar assim, ninguém tem nada que me dizer, pastor não me diz nada, conselho não me diz nada, Bíblia de igreja não me diz nada, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Então a Bíblia diz que ele é gentil e publicano. Você pode mandar correr. Fala, toma seu rumo, você não tem Jesus no coração. Você está no lugar errado. É isso que a Bíblia diz. Fora isso, para que ficar brigando com o irmão? Você acha que você é perfeito? Você acha que você nunca errou? Você acha que você nunca pisou na bola? Imagine se o Senhor fosse te tratar do jeito que você trata os seus irmãos. O grande problema, irmãos, é que nós somos muitas vezes hipócritas. Nós nos revestimos de justiça. Olha aquele fulano, a maneira dele se comportar, falar, não sei o quê. E você? Se Deus fosse mostrar um espelho com a sua vida aqui, meu filho, como é que ia ser? Saiba bem, quando você aponta o dedo para o seu irmão, tem um para o céu dizendo que Deus é testemunho e outros 3 apontando para você. Então para com isso, em nome de Cristo Jesus. Se o irmão pisou na bola, se chama para conversar. A gente se reconcilia. Mas ficar destruindo a unidade do corpo de Cristo é bobeira. É como dar tiros nos próprios pés. É como ferir-me a mim mesmo, porque nós somos um em Cristo Jesus. Então vamos ter sabedoria e lutar pela unidade do corpo de Cristo. Se nós queremos que o Espírito Santo nos encha e perceber o poder e a graça de Deus em nosso meio, nós temos que caminhar em unidade. O Espírito de Deus não é espírito de divisão. O Espírito de Deus é espírito de unidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Terceira atitude do culto, unidade. Pastor, como eu devo me comportar no culto? Primeiro, alegria. Segundo lugar, disposição. Terceiro, unidade. Quarto lugar, meu filho, gratidão. Versículo de número 4, segunda metade. Versículo 4 todo, diz assim: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Nós temos que agradecer ao Senhor. Tem um salmo inteiro, Salmo 136, que vai dizendo que você tem que louvar a Deus, porque render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Render graça ao Deus dos deuses, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Render graça ao Senhor dos senhores, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Render graça àquele que fez o céu, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí o salmo vai repetir. Muitas vezes que você tem que render graças ao Senhor. E os vencedores se deram muito bem quando fizeram aquela música. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Como Deus tem sido misericordioso com você. Você já pensou de quantos horríveis, feios e tristes pecados o Senhor já te perdoou? Você tem percebido como Deus tem cuidado de você? Mesmo que você não confie nele, mesmo que você fale mal dele, mesmo que você viva dominado pela ansiedade, que demonstra que você não confia nada no cuidado dele, mesmo que você não o glorifique sempre, ainda assim Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você já parou para pensar que essa roupa que você está vestindo pertence a Jesus Cristo? E Ele deixou você usar? Que esse sapato que você calça pertence a Ele? Você já parou para pensar que o carro que você dirige é dele?
que a casa que você mora é dele, que o chão no qual você pisa é dele. Ele confiou a sua administração, e ninguém tem que se meter nisso, porque ninguém tem que tomar o que é dos outros também não, está errado, filosofia do capeta é essa. Mas o negócio é o seguinte, você tem que saber que tudo é do Senhor. Se você sabe que tudo é do Senhor, e ainda que você não mereça nada, Ele tem cuidado de você de maneira maravilhosa, você tem que ser agradecido. Não é à toa que a Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Eu quero lhe perguntar sinceramente, meu irmão, você que está aí na sua casa, o seu coração está transbordando de gratidão? Você já agradeceu a Deus alguma vez pela epidemia do coronavírus? Você tem visto a sabedoria de Deus nessa epidemia? É claro que ela é angustiante. Eu não estou minimizando o sofrimento que nós temos tido. É terrível ver o Senhor chamar pessoas que nós amamos. Tem sido difícil para muitos. Amigos nossos estão internados no hospital e convalescendo, lutam e nós estamos chorando. Mas você já parou para pensar que Deus usou essa epidemia para trazer você de volta para Jesus? Você já parou para pensar que Deus usou essa epidemia para dizer não para todos os seus planos, para colocar você no seu lugar, para você entender o quanto você é dependente do Senhor? Você já parou para pensar quantos planos humanos foram frustrados, como a humanidade caminha em grande loucura e frenesi, querendo completar-se com seus próprios desejos e satisfazer os seus próprios prazeres carnais, e Deus disse não, e deu um basta para todo mundo? Pessoas que costumam se ajuntar para pecar tremendamente, não podem se ajuntar para pecar tremendamente. Estão pecando à distância, mas não conseguem pecar o tanto que pecavam quando pecavam juntas. Você já parou para pensar que isso é de Deus? É misericórdia de Deus para que Ele não destrua esse mundo logo? Para que as pessoas tenham oportunidade de arrependimento? Meus irmãos, nós que temos Cristo no coração, temos que ser tremendamente agradecidos. Tudo que Deus faz é bom. A Bíblia diz que a vontade de Deus para mim e para você é boa, perfeita e agradável. Esse tem sido, irmãos, um ano tremendamente difícil, eu não sei para você. Para mim tem sido um dos anos mais difíceis da minha vida. Mas eu agradeço o meu Senhor, porque Ele me amou e deu Cristo por mim. E tem me dado a alegria de ver grandes bênçãos. Você já parou para pensar que eu estou pregando para você e você está me ouvindo quase ao vivo, sem que nós estejamos juntos? Você acha que há 100 anos atrás, quando o pastor Riso pregava aqui no púlpito desta igreja, não, pastor Matatias ainda, você acha que alguém imaginaria nessa possibilidade do reverendo Matatias estar pregando aqui? Talvez você, minha avó, minha mãe me ouvindo a mais de 1000 quilômetros daqui, alguns irmãos lá no Chile nos ouvindo pregar, que tem nos acompanhado, até nos Estados Unidos, ouvindo quase simultaneamente. Que tempo é esse, meus irmãos? Que coisa fenomenal! Nem quando eu era menino se ouvia falar do negócio desse. Certo? Até a televisão ao vivo tinha sérios problemas naquela época. Então olha para você ver, você pode pregar o Evangelho para o mundo inteiro, estando dentro da sua própria casa. Pessoas em países islâmicos têm ouvido o Evangelho, irmãos, por causa da internet e do celular. Que bênção maravilhosa, que coisa boa. É um tempo de crise, é um tempo de dificuldade, mas você está no meio de uma pandemia e dentro de casa você está conseguindo trabalhar, está produzindo mais e vai receber até aumento. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Oh, dó, vontade. Agradeço a Deus se você não perdeu o emprego, meu filho. Isso é uma bênção maravilhosa. E se foi convidado para outro, glorifique a Deus também. Mas mesmo se perdeu, continue agradecendo. Porque Deus é bom, cuida de você. Ele vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Irmãos, quem entende o quão pecador é, o quão mau é, e o quanto a sua maldade merece a ira de Deus, e essa pessoa foi perdoada, foi lavada, tem um lugar nos céus, é cuidada, é sustentada, é protegida. Para com isso.
Nós vamos agradecer a Deus de todo o coração. Nosso Senhor é bom, Ele cuida de nós, Ele nos abençoa. Agradeça a Deus, tanto no dia bom como no dia mau, porque o povo de Deus se reúne para adorar a Deus, para agradecer a bondade, a graça, o perdão, o sustento e a providência de Deus. Que Deus te dê um coração agradecido. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Uau, pastor, que atitude eu devo ter no culto a Deus? Em primeiro lugar, alegria. Em segundo lugar, disposição. Em terceiro lugar, unidade. Em quarto lugar, gratidão. Em quinto lugar, pastor, submissão. Submissão. Diz o versículo de número 5. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Queridos, a dinastia davídica culmina no clímax do seu maior rei, que é o Rei dos Reis, cujo nome é Jesus. Quando Davi diz que em Jerusalém estão os tronos da casa de Davi, os tronos de justiça, Davi tipifica o próprio Senhor Jesus Cristo. E Deus Pai prometeu a Davi, lá no primeiro livro das Crônicas, que daria na sua descendência um rei cujo reino não teria fim, cujo reino seria sempiterno. Ele reinaria para sempre. E o nome desse rei é Jesus. O texto diz que quando em Jerusalém estavam os tronos da casa de Davi, está nos relembrando que Jesus é o rei da glória. E quando nós viemos ao culto para adorar o nome do Senhor, nós estamos nos submetendo ao Rei Jesus, que é o Rei prometido a Davi, que reinaria para sempre. Ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, Ele governa sobre tudo. Então, quando você vem ao culto, significa que você está submetendo a sua vida ao reinado de Jesus. Isso significa que você se arrependeu dos seus pecados, você se arrependeu do que fez de errado na sua vida. Significa que você está dizendo ao Senhor que você agora não tem mais as rédeas da carruagem da sua vida, mas você entregou as rédeas na mão de Jesus. Quem governa é Ele, e no lugar do culto a Deus está o trono de justiça, porque você foi justificado quando creu em Jesus, e agora não deve mais nada no tribunal de Deus. Você é governado pelo Filho de Davi, e Ele domina a sua vida, Ele conduz os seus passos. Você não vive mais para si mesmo, você vive para a glória dEle, para adorá-lo, para exaltá-lo, para honrá-lo, porque Ele te comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. Glorifique ao Senhor, submeta-se a Ele. Quando você vem ao culto, você para ouvir um sermão, um pregador abrindo um texto e explicando e aplicando para você e falando em nome de Jesus. Quando prega o texto com fidelidade, você sabe que Jesus está falando com você. E você ouve essa palavra e se submete. Não por causa do pregador, não por causa de capacidade humana, mas pelo Espírito Santo de Deus que fala na palavra. E porque Jesus fala com você por meio das Escrituras. Calvino dizia que o púlpito é o trono de Deus na terra, lugar do qual Ele governa a sua igreja. Deus fala conosco. E quando nós viemos ao culto e ouvimos essa mensagem, e quando ela nos confronta, nós dizemos: Senhor, nos perdoa, muda a nossa vida. Quando nós estamos tristes, ela nos consola, nos enche de alegria. Quando nós estamos desanimados, ela nos diz coragem e segue adiante. Quando nós estamos duvidando, ela diz: creia que o Senhor te amou, e Ele fortalece a sua fé. E aí então essa palavra governa a sua vida, transforma o seu ser, enche o seu coração, conduz os seus passos, e você deixa de viver para si mesmo, para viver para a glória e para a honra do nome de Jesus. É por isso que Jesus diz: buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Submeta-se a Jesus. Meu irmão, você perdeu, playboy. Você não governa mais a sua vida. Você não é dono do seu nariz. Você não faz o que se lhe dá na cabeça. Quem manda na sua vida é Jesus. Então, submeta-se a Ele. Diga: Senhor, conduz-me na Tua vontade, para a glória e honra do Teu santo nome. É a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Você tem se submetido ao Senhor? Que você saia desse culto dizendo: Senhor, eu me submeto ao Teu senhorio. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o meu Rei. E eu quero que Ele governe os meus passos e a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Uau, pastor. 5 atitudes
para o culto a Deus. Calma lá, ainda tem mais uma. Qual é a outra atitude do culto a Deus que eu aprendo? Intercessão. Última atitude do culto a Deus que eu aprendo nesse texto: intercessão. Diz o texto da palavra do Senhor, versículos de número 6 a 9. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Irmãos, esse texto é maravilhoso. O salmista está em Jerusalém e agora ele está orando. E esse texto é uma obra-prima de poesia hebraica. Porque os judeus lançam mão dos paralelismos para repetir os pensamentos e reforçar a verdade na sua mente. Mas nesse salmo especificamente, ele usa os paralelismos repetindo a mesma palavra de distintas maneiras, mas ele rima inclusive os fonemas. Esse versículo, orai pela paz de Jerusalém, é um dos versículos mais conhecidos e amados pelos judeus. E em hebraico esse versículo é assim, querido: Shelu, Shalom, Yerushalayim. Shalu, Shalom, Yerushalayim. Shalu, Shalom, Yerushalayim. E aí você olha logo abaixo a expressão prósperos, Shalá, o verbo. E aí de repente você entra lá, reine, Shalom. Depois você vê Shalá, no prosperidade. Por amor dos meus irmãos e amigos, Shalom. Shalom, Shalom, Shalá, Shalá, Shalom, Shalom, Shalá. Irmão, é paz. E o que significa essa paz que ele repete várias vezes? Paz significa inteireza. Paz significa plenitude. Paz significa harmonia. Paz significa enchimento. Paz significa transbordar da bênção de Deus, da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Essa é a oração do salmista. Ele rima e repete e reforça para que o judeu não esqueça, e nem você nem eu, quando ele diz Shelu, Shalom, Yerushalayim. Ele está dizendo, orai pela paz da cidade. Nós não somos judeus, irmãos, mas nós vamos para Jerusalém celestial. E quando nós ouvimos um salmo maravilhoso como esse, nós oramos pela paz da Jerusalém de Deus na terra, que é a sua igreja. E porque nós vamos para Jerusalém celestial. Quando você ora pela paz de Jerusalém, você está orando pela paz do povo de Deus. Você está orando pela igreja. Senhor, dá à igreja inteireza, dá à igreja plenitude, dá à igreja alegria, dá à igreja integralidade na vida, dá à igreja transbordar da tua presença. Da igreja, a alegria de ser cheia da tua paz. E aí ele diz, orai pela paz, sejam prósperos os que te amam. Quem ama a noiva de Jesus, a igreja de Jesus, vai ser cheio da paz de Deus. Ele diz, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Que a paz habite no meio da casa do povo de Deus. E que onde o povo de Deus habita, haja prosperidade. A palavra é shalá, a mesma palavra usada para paz. Ser próspero e ter paz de Deus na sua vida. É isso que está dizendo o texto, versículo de número 8, ele diz, por amor dos meus irmãos amigos, esse homem ama o povo de Deus, esse homem ama a família de Deus, esse homem foi impactado pelo amor de Deus, e por isso ele disse, por amor dos meus irmãos na fé, da família de Deus e dos meus amigos, haja paz em ti. Ele quer a paz do povo de Deus. Ele quer a paz da igreja de Deus, por amor da casa do Senhor, da igreja do Senhor, onde Deus é adorado. Eu buscarei o teu bem. Louvado seja Deus. Esse é um lugar de oração, onde você ora para que a paz do Senhor encha a sua vida, onde você ora para que a paz do Senhor encha a sua família, onde você ora para que a paz do Senhor encha o coração dos que aqui estão, onde você ora para que a paz do Senhor domine a vida dos que estão em casa, onde você ora pela paz da igreja de Jesus, mesmo no mundo de guerra, para que o Senhor esvazie o seu povo de si mesmo e o encha da sua presença para a glória e para a honra do nome de Jesus. Irmãos, quando eu era menino, eu tive um pastor
que era apaixonado por essa questão do Antigo Testamento, mas ele sempre aplicava Jesus. E ele, na nossa igreja, no momento de cumprimentar os membros, eu fiquei sabendo que até João Calvino fazia isso em Genebra. Havia um momento na igreja para cumprimentar os irmãos. O pastor nos fazia levantar e cantava um hino com Lá menor, com Sol, com Mi menor, que dizia assim: Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom, Shalom. Depois em português: a paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãos, a paz, a paz. E nós nos cumprimentávamos uns aos outros, abençoando o seu irmão com paz. Você precisa interceder pela paz, porque o Senhor é o Deus da paz. Ele se revelou no Antigo Testamento como Yahvé Shalom. Paz é plenitude, é inteireza, é integralidade, é enchimento da presença de Deus, é ter a bênção de Deus na sua vida. O culto é lugar de interceder pela paz. Você veio aqui, que o Senhor encha de paz o teu coração. Pastor, como eu posso ter paz? Paulo diz: justificados, pois pela fé temos paz. Crê em Jesus, assim começa a paz. Cresça espiritualmente, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Que o Senhor acalme o seu coração, que você tire os olhos das circunstâncias, que você saiba que a mão do Senhor está no volante da história, e Ele está conduzindo todas as coisas, e esse Deus da paz é o Deus que te ama, que diz para você que nunca vai te abandonar. Paz do Senhor sobre a tua vida, paz do Senhor sobre a tua casa, paz do Senhor sobre o teu coração. Não é à toa que a bênção que o sacerdote dava no Antigo Testamento dizia: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia, o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a sua paz. Quando a glória de Deus resplandece na face de Cristo, diante dos olhos que creem, a vida desta pessoa é cheia de paz. A paz do Senhor. Quando eu era jovem, aprendi a tocar. Um cântico que nós cantávamos dizia assim: a paz do Senhor é o que nós queremos, que eu quero para mim e para você. O amor do Senhor é o que dividiremos, porque todo este amor não cabe em mim. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Que a paz do Senhor seja sobre a tua vida. Que o Senhor te encha da sua doce e bendita paz. Que Ele te encha da presença dEle. Que você seja locupletado, transbordado do Espírito Santo de Deus. E ainda que você enfrente mares, ventos, angústias, guerras, tempestades, que você saiba que Jesus está no barco da sua vida e Ele nunca, nunca, nunca vai te abandonar. Que você seja cheio da paz de Deus, que excede todo o entendimento, que ela guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que você ore para que a igreja tenha a mesma paz em dias difíceis, que você seja um agente da paz. A Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos
de Deus. Você ajuda os homens a fazer paz com Deus quando você prega o Evangelho para eles. E eles creem e são declarados justos pela fé no tribunal de Deus. E agora eles não estão mais em guerra com o Senhor. Eles têm paz, paz com Deus. Que a paz do Senhor inunde a sua vida. Que você ore pela paz do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, em nossa Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, em igrejas irmãs, na Igreja Presbiteriana do Brasil, mas em toda a Igreja do Senhor Jesus. Que haja paz no meio do povo de Deus, que o povo de Deus ame ao Senhor, que o povo de Deus se ame a si mesmo, por amor dos meus irmãos e amigos, que haja paz no meio do povo de Deus, no meio da casa de Deus, no meio da igreja de Deus, para que o mundo ouça o Evangelho e aqueles que são de Jesus creiam e recebam a paz, porque na eternidade todos nós seremos plenos dessa paz maravilhosa, a paz do Senhor. Interceda, ore, para que o Espírito encha a nossa vida, para que a paz do Senhor transborde em nossos corações. Pastor, quais são as atitudes que nós devemos ter no culto a Deus? No culto a Deus nós temos alegria, no culto a Deus nós temos disposição, no culto a Deus nós temos unidade, no culto a Deus nós temos gratidão, no culto a Deus nós temos submissão, no culto a Deus nós temos intercessão. Uau, pastor! Por que nós podemos vivenciar essas atitudes do culto a Deus? Porque você não vai mais ao templo de Jerusalém, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Porque agora o templo é Jesus, e esse templo deu a vida na cruz para pagar os teus pecados, e foi reedificado em 3 dias, gloriosamente, e é o teu Senhor que morreu na cruz para te salvar. Creia nele e você terá paz com Deus. Creia em Jesus e você será perdoado de todos os seus pecados. Creia na obra e no sacrifício de Jesus e você terá a vida eterna. Reconheça-o como teu Senhor e Salvador e como Filho de Deus, e assim então você terá alegria enquanto adora a Deus, você terá disposição para entregar-se de todo ao Senhor, você buscará a unidade da casa de Deus, você será agradecido em tudo que fizer, se submeterá ao senhorio de Jesus e orará pela paz do povo de Deus, pela paz daqueles que andam longe e precisam se converter, pela paz da igreja de Jesus. Que Deus te abençoe, que Ele te encha de paz, que Ele te dê as atitudes corretas do culto a Deus.